Boa noite a todos. Dá para ouvir aí do fundo? Tudo bem? Tá. Então vamos começar nosso bate-papo da noite. Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, aquele que nos concede a vida, aquele que nos concede o tempo e todas as oportunidades. A Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro de jornada, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, o nosso muito obrigado. Muito mais do que uma aula, muito mais do que uma reflexão, é um tratamento espiritual. É um momento que nos desligamos do mundo lá fora, daqueles problemas, daquelas situações que fizeram parte do nosso dia. E de corpo e alma, vamos nos envolvendo com esse ambiente de paz, de serenidade, de alegria, de acolhimento. Agradecemos também a todas as entidades das mais diferentes denominações religiosas, a todos aqueles que de alguma forma já entenderam que só existe um caminho, o caminho do amor, que todas as religiões do mundo, filosofias espiritualistas, cumpram exatamente com aquilo que lhe cabe, que é unir a criatura ao Criador. É um aperfeiçoamento moral como seres humanos. E agradecemos também a todos aqueles que fazem parte dessa jornada e que de alguma forma nos ajudaram para estar aqui essa noite. E que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Hoje nós vamos, o capítulo 5, pessoal, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos levar no mínimo 3 aulas para desenvolver o capítulo. Hoje é só a primeira parte, é só a primeira aula. E depois tem alguns tópicos que nós vamos desenvolvendo de forma mais aprofundada. E fala exatamente de uma bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ok? Bem-aventurança podemos trocar com uma outra palavra, avante, significa a mesma coisa. Então, bem-aventurados os aflitos, será que quando Jesus disse isso, ele disse de forma generalizada? Ou será que era para alguns casos específicos ou em alguns momentos específicos? Porque quando ele disse, no mundo tereis aflições, tem pessoas que transformam a própria vida numa aflição. Será que era para esse tipo de situação que ela estava falando? Quantos problemas que nós criamos que não existem? Existem dentro de nós. Então quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, não era para viver em aflição. Ele saberia que existiam momentos da nossa vida, todos, que passaríamos por situações delicadas e difíceis. Ele sabia disso. Então, no mundo tereis aflições, tereis momentos. Não era para transformar a vida inteira numa aflição e ficar se preocupando muitas vezes com coisas desnecessárias. A gente vai entender que céu e inferno é mais uma questão de direção espiritual do que exatamente o local geográfico. Então, bem-aventurados os aflitos, vem uma palavra atrás disso, e a palavra resignação. O que será que ele quis dizer com essa bem-aventurança? A palavra é resignação, é entender o porquê e o para quê. É não ficar muitas vezes se acomodando com a dor. Aliás, o ser humano é o único ser que se acomoda com a dor. Tá ruim, mas tá bom. Vocês já ouviram isso alguma vez ou não? Como é que tá? Pode estar ruim e pode estar bom. Tá ruim, mas tá bom. Ou tá ruim ou tá bom. Então o ser humano é o único ser, né, que consegue se adaptar à dor e achar que aquilo é normal, que é natural, que faz parte do seu processo evolutivo. Não faz. Não faz. Ok? Tanto que, olha, não existe a lei da dor nas leis maiores. O livro dos Espíritos nos traz um conjunto de leis. Essas leis servem para mundos primitivos, mundos de provas e expiações, regeneração, felizes e celestes e mundos espirituais. Por exemplo, a lei do trabalho é uma lei universal. A lei da reprodução é uma lei universal. Então, ela está adaptada a cada mundo, a cada momento e a cada situação. Mas é a lei do trabalho. A lei da reprodução é uma lei universal. Mas não existe a lei da dor nas leis universais. Se ela não existe, significa que ela serve para uma equação de tempo somente.
Depois, nós, como espíritos, não precisamos mais da dor para aprender as nossas lições. A partir do momento que a gente tem a maturidade para entender que tudo que nos chega pelo amor, nós não precisamos mais da dor. Então, no mundo primitivo, é necessário a dor? Sim, mas é a dor evolução. Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Todos vocês já viram essa cena, né? Todo o esforço que a borboleta faz para sair daquela situação e abrir as asas e sair voando. Ela faz um esforço? Sim. Ela precisa fazer o esforço? Naquele momento ela sente dor? Sente. Mas é um processo evolutivo de fora para dentro. Um pintinho, por exemplo, para sair do ovo, ele precisa ficar bicando o ovo, ele machuca, dói, mas ele sabe que se ele não fizer aquilo, ele não sobrevive. Isso chama-se dor evolução. Todos os seres vivos estão inseridos na dor evolução. É uma dor de fora para dentro, é uma dor natural, vem de natureza. Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, e um pouco mundo de regeneração, só um pouco. Mundo felizes não precisa mais, mundo celeste não precisa mais, mundos espirituais não precisam mais. Por isso que não é uma lei universal. Entenderam? Porque não é uma lei universal, porque ela cabe para uma equação de tempo, para um momento evolutivo. A partir do momento que você tem a maturidade suficiente, você sabe que você não precisa mais da dor como despertador. Então nós temos a primeira dor, chamada dor evolução, e todos os seres vivos estão inseridos nela. Todos. Ela é de fora para dentro. Por exemplo, em povoados, que estão perto de vulcões, e o vulcão entra em erupção. De repente eles têm que criar uma situação ali para continuar vivendo naquela região, mais seguros da erupção do vulcão. No Japão, por exemplo, que até 20, 30 anos atrás os terremotos derrubavam todos os prédios. Hoje, os terremotos do Japão continuam existindo, mas não derrubam os prédios. O que aconteceu então? Fez com que os seres humanos criassem tecnologias para conviver com aquela situação natural. Entenderam? Então a dor evolução, ela tem como prioridade fazer com que a gente cresça fisicamente, biologicamente e intelectualmente. Chama-se dor evolução. Independe da nossa vontade. Então o primeiro nível de dor que existe no planeta é chamado dor evolução. O segundo nível de dor é a dor expiação. Se a outra é de fora para dentro, a evolução, a expiação é de dentro para fora. E não tem nada a ver com a natureza. Tem a ver com decisões que eu tomo, livre-arbítrio, e que vai me gerar uma consequência dolorosa. Entenderam? Não? Por exemplo, não cuidar da saúde. O que vocês esperam a médio e longo prazo? Mas é uma decisão. É uma decisão. Se envolver com algum vício, seja qual for, é uma decisão. Isso vai gerar uma dor expiação. Você está expiando alguma coisa, tirando de dentro de você e colocando para fora. Toda vez que nós não seguimos algumas regras para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, seja ele físico, seja emocional, seja espiritual, então a dor como despertador. Então é a dor chamada expiação. Planeta Terra, provas e expiações. Então tem algumas coisas que vêm do passado, a maior parte está no presente, e uma pequena parte também está no futuro. Então quando eu me esforço para conquistar alguma coisa, eu estou quase que passando por um processo doloroso, mas é porque eu tenho um objetivo no futuro. Entenderam ou não? Então eu vou me privar de algumas coisas que hoje seriam importantes, porque o meu objetivo no futuro é outro. Veja, olha a dor no futuro. É você se esforçar, você se privar, você se cuidar para conquistar um patamar lá na frente. Então, uma parte vem do passado, a maior parte é do presente, e uma pequena parte também é do futuro. Então, a dor e expiação tem a ver conosco, provas e expiações, não tem nada a ver com a natureza. São espíritos já conscientes do que estão fazendo. Quando eu falo consciente, significa que nós não estamos sendo protegidos pela nossa ignorância.
Porque na questão 621 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: onde está escrito as leis de Deus? E a resposta é: na consciência dos homens. Veja, todas as leis estão na nossa consciência, só que elas estão adequadas ao nosso momento evolutivo, aquilo que eu consigo hoje. Então, são as mesmas leis, porém elas estão equalizadas, adequadas ao momento evolutivo de cada um, ok? Então, na dor expiação é uma questão de livre-arbítrio. Na dor evolução não é livre-arbítrio. Você tem uma situação que independeu da sua vontade e você vai ter que sair daquela situação de alguma forma. Ou para você se fortalecer fisicamente, psicologicamente ou intelectualmente. Na dor expiação, ao contrário. É justamente a baixa condição moral que nos coloca na dor expiação. Porque ali você sabe o que você está fazendo. Isso chama-se expiação. A dor auxílio. Então, no planeta Terra, nós temos 4 níveis de dor. Como funciona a dor auxílio? A dor auxílio, ela é promovida pela espiritualidade superior, pelo nosso anjo da guarda, para ser mais preciso. É quando nós continuamos batendo na mesma tecla, fazendo as mesmas coisas, consciente do que nós estamos fazendo. Aí a espiritualidade superior provoca uma situação baseada na nossa atitude, para que a gente possa ter uma parada e refletir melhor sobre isso. Eu vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor aqui que nós tivéssemos o infeliz hábito de abusar da velocidade, ou em cima de uma moto, ou em cima de um carro. Esse infeliz hábito, porque todo mundo sabe que é um hábito infeliz e que pode gerar uma consequência desastrosa. E nós somos alertados 1, 2, 5, 10 vezes sobre essa atitude, até que a espiritualidade superior provoca um pequeno acidente. Para que o pequeno acidente? Justamente para a gente refletir sobre aquela atitude. E a gente recupera daquele pequeno acidente e continua do mesmo jeito. Acha que foi fatalidade. Deus criou o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Entenderam ou não? Veja, então o que nós chamamos de fatalidade, não existe fatalidade. Existem forças e leis. Então Deus criou o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Isso é uma regra. Aí eu não aprendi com aquele pequeno acidente e continuo abusando da velocidade. Entenderam ou não? O que é necessário aí? Um outro acidente, um pouco mais grave, e aí sucessivamente. Entenderam o que é dor auxílio? Então não tem nada a ver com o obsessor. Não tem, a dor auxílio não tem nada a ver com o obsessor, tem a ver com o nosso anjo da guarda, que já falou 10 vezes e 10 formas diferentes e nós não escutamos nenhuma vez. É a questão do vício também, qualquer outra situação. Então a dor auxílio, ela vem da espiritualidade para se evitar um mal maior, para se evitar que a gente se complique ainda mais. Então o nosso anjo da guarda, de forma direta ou indireta, o que é de forma indireta? Às vezes nós não estamos escutando ele conversa com um amigo nosso, uma pessoa nossa, e a pessoa fala o que nós estamos fazendo. Olha, você está abusando da velocidade, isso vai gerar um acidente. Isso pode gerar uma consequência muito grave. Perceberam? Está falando com o nosso anjo da guarda, falando conosco por tabela, usando de um amigo para ver se a gente toma a consciência e para com aquela situação. Então chama-se dor auxílio. Oi. Pode ser dor física? Pode, sem dúvida. Eles vão provocar a dor de acordo com a nossa necessidade. De acordo com a nossa necessidade. Uma dor física vem e vai, mas só uma dor moral é suficientemente forte para nos transformarmos interiormente. Entenderam ou não? Uma dor física vem e vai, você se recupera dela, mas só uma dor moral muitas vezes capaz de nos modificarmos interiormente. Entenderam a diferença entre dor física e dor moral? O que dói mais? O que machuca mais? É uma dor moral, não é isso? Alguém de vocês, eu nunca vi isso, tá? Mas eu ouvi falar muitas vezes. Vocês já sofreram de coração partido?
Eu nunca vi um coração partido na minha frente, ok? Mas as pessoas falam que sofre de coração partido. Entenderam? O que é a dor? O coração partido é uma dor moral, é uma dor emocional. E a sensação é física. E a sensação é física, inclusive. Então nós usamos de algumas simbologias para mostrar que nós estamos sofrendo emocionalmente. E a sensação é física, inclusive. Dói o peito, dói mesmo. A síndrome do coração partido. A síndrome do coração partido. Entenderam? Isso chama-se uma dor moral. E a dor sensibilização? Missionários. Essa dor é para eles. É para eles. Olha, interessante. Espíritos de regeneração, normalmente são espíritos do degrau de cima, que vão reencarnar entre nós. Eu chamo eles de espíritos do futuro. Temos espíritos do passado, nós, e temos espíritos do futuro, que reencarnam entre nós. São espíritos, vamos tirar de Jesus dessa conta, porque é muito futuro daí. Tudo bem? Aí é muito futuro. É muito futuro. Vamos falar, Jesus, Emmanuel fala assim, tirando Jesus. E por que ele tira Jesus da conta, pessoal? Porque antes do planeta Terra existir, há 4,5 bilhões de anos, eles eram Cristo. Por isso que Emmanuel tirou ele da conta. Então Emmanuel fala, tirando Jesus, todos que estiveram, todos que estão e todos que estarão são passíveis de falhas. Todos os espíritos que estiveram, que estão e que estarão, são passíveis de falhas, maiores ou menores, ok? Então, espíritos de regeneração, a maioria que vem nos ajudar, são espíritos de regeneração, são espíritos do degrau de cima, mas o próprio nome já fala, né? Eles estão se regenerando, e eles também são passíveis de falhas. Então, esses espíritos, quando reencarnam entre nós, se é uma coisa que eles não pedem, facilidade. Que eles não pedem é facilidade. Por quê? Eles são espíritos em regeneração. Eles sabem, eles se conhecem o suficiente para saber que eles também são falhos. Entenderam ou não? E a gente reencarna querendo toda a facilidade do mundo. Não é assim? E a gente fica pensando se fosse uma vida muito mais fácil. Muitas vezes, no planeta de provas e expiações, são as dificuldades que nos ajudam a crescer como seres humanos. O quanto nós aprendemos com uma dor? Se a gente olhar um pouco na nossa vida, nós vamos perceber que a maioria das lições essenciais, a maior parte das lições essenciais foram através da dor. É uma decepção, é uma angústia, uma mágoa, um ressentimento, enfim, o que seja. Mas foi aquilo que nos ajudou a ser pessoas que somos hoje. Porque no planeta de provas e expiações, a dor é uma ferramenta, quase que a ferramenta principal para que os espíritos cresçam como seres humanos. Mas precisa ser assim? Não. Mas quem decide isso? Eu. Entenderam ou não? Todas as lições vêm pelo amor. Eu que escolho a dor, que faz parte do meu processo evolutivo. Então a dor sensibilização é a dor das grandes almas. É a dor de missionários. Não importa se eles estão no campo religioso, filosófico ou científico. Eles vêm com uma missão. Eles vêm com um foco. E eles vêm com um objetivo. E eles não querem perder o foco. Eles não querem sair do objetivo deles. Então eles pedem dificuldades, porque sabem que são passíveis de falhas, e na dificuldade, eles vão se empenhar ainda mais. Deu para você entender ou não? Esse espírito que ele é missionário, ele vem para resgate e auxílio, ou ele só vem para auxílio? Porque lembra que na aula passada você disse que a evolução dele estava no mundo de regeneração. Sim. Mas ele tinha um problema e ele vem, sem dúvida. O missionário, ele vem com um problema e vem também ajudar, ou é separado? Então vamos lá então, uma boa pergunta dele. O missionário, né, que é um espírito falível também, porque ele é de regeneração. Todos nós aqui, todos, estamos em expiações, em provas e em missões. Todos.
o percentual muda. Alguns estão mais em expiações, outros estão mais em provas e outros estão mais em missões. No caso deles, eles estão mais em missões. Entenderam? Mais em missões, não quer dizer que eles estejam só em missão. Eles também estão em provas e eles também estão em expiações. Só que o percentual é menor. Entenderam ou não? Então todos, 8,5 bilhões de habitantes encarnados, todos estão em expiações, provas e missões. Todos. O percentual muda. Deu para você entender ou não? No caso deles, o percentual de missão é maior do que expiação e é maior ainda do que expiação ou provas. Entenderam? Mas todos, porque são espíritos em regeneração. Eles estão se regenerando. Por isso que Emmanuel tira Jesus da conta. Ele tirou Jesus dessa conta. Porque todos são passíveis de falhas. Então, nós temos 4 dores, porque ainda é necessário, porque estamos num planeta de provas e expiações, e ainda vibramos provas e expiações. Né? Quando você fala em provas, eu estou pensando em futuro. Quando eu falo em expiações, eu estou pensando em passado. Okay? Então, o planeta Terra hoje está muito mais em provas do que em expiações. O planeta Terra. A maioria dos seus habitantes estão muito mais em provas, porque nós já estamos num processo de transição entre provas, expiações e regeneração. Então hoje nós estamos muito... O que são provas? A teoria eu já sei, eu preciso da prática. Pode falar. As doenças nesse contexto de novo, elas acontecem para cura moral? Principalmente, só que cada caso é um caso. Então, um missionário às vezes traz uma doença e não é a cura moral que ele está buscando. Ele está buscando a dor sensibilização. E ele sabe que a dificuldade faz com que ele não saia do foco. Se ele tivesse facilidade, pode ser que ele saia do foco. Então, ele se reconhecendo, ele fala, olha, o missionário, ele fala, eu não vou pedir 2 coisas. Quando o missionário quer reencarnar no planeta de provas e expiações, ele não pede 2 coisas. Beleza e riqueza. É fácil sair do foco com essas 2 ou não? E o que mais a gente busca? Então, a possibilidade de você sair do seu foco tendo esses 2 é grande. Não é impossível, claro, mas você vai ter que ter muita maturidade, muito centro, para você não se perder se você tiver esses 2 recursos. Ok? Então, pense nos missionários na área científica, na área filosófica e na área religiosa. Qual era a característica externa deles? Qual era a condição financeira deles? Entenderam? A maioria, pelo menos? Que bom, caminho. Ok? Oi? Que bom, estou no bom caminho. Sim, entendeu? Ok? Tem algum problema com a beleza e com a riqueza? Não, pessoal, não tem nenhum problema. O problema é você administrar isso. Se você conseguir administrar, ótimo. O problema é que dentro de um planeta de provas e expiações é uma administração um pouco mais complicada, um pouco mais difícil. Esses missionários, eles vêm só um pouquinho, eles vêm também do mundo celeste e para o mundo dos felizes e dos mundos felizes para os regeneradores. No nosso caso, 90% dos missionários, para nós, vem de regeneração. Um pequeno percentual vem de mundos felizes e celestes. E por quê? Não poderia ser a maioria? Como é que a gente vai conversar com eles? Já pararam para pensar em conviver com um anjo diariamente? É insuportável. Eu não estou brincando, pessoal. Se vocês desejarem conviver com um anjo, a gente não suporta ficar 2 horas ao lado dele. Imagine aquela serenidade, aquela tranquilidade, aquela objetividade, aquela amor, 24 horas por dia, aquela amorosidade. Queria ajudar todo mundo. Imagina, é insuportável. Viver na cidade dos anjos é a pior coisa que alguém pode querer pensar. Sabe por quê? Porque lá tudo funciona. Você vai reclamar de quê? Se você tem o costume de reclamar de tudo. Deu para você entender ou não? Só se a gente fosse lá para arrumar uma intriga entre anjos, só para ver o que acontece. Ok? Dá um colorido. Porque é do nosso perfil fazer isso. É um planeta de provas e expiações. Então, mundos celestes e mundos felizes, raramente eles estão entre nós encarnados. Por quê? Porque o mesmo recado, a mesma lição, eles pedem para o degrau de baixo.
O degrau de cima nosso chama-se regeneração. Para entender a regeneração já não é fácil. Uma Madre Teresa de Calcutá é de regeneração. Um Chico Xavier é de regeneração. Uma Irmã Dulce é de regeneração. Dá para entender esses espíritos ou não? Não, não dá. Quem conviveu de pertinho com eles, não dá. Não dá. Numa reportagem uma vez de uma pessoa que ajudava muito Chico, ele numa entrevista ele falou para o Chico: eu não quero ser espírita, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Se é uma coisa que eu não quero é ser espírita. Mas olha a referência dele. Era Chico. Deu para vocês entenderem ou não? Era Chico, simplesmente, que dormia 2 horas por noite e o resto era só caridade. Cuidava de tudo e de todos. O próprio empregado dele falou: não quero ser espírita não. Porque olha a referência dele. Para levar essa vida que você leva, não é? Então, Chico Xavier, de regeneração. Uma Madre Teresa, de regeneração. O caso, uma vez você comentou que espíritos mais evoluídos, quando vêm reencarnar com causa de criação, né, eles vão encontrar o desamparo afetivo. Isso pode ser considerado já os mensageiros ou é um nível? Não, eles, os espíritos de regeneração, quando vão reencarnar para a missão, a maior parte deles vem como missão, o anjo de guarda deles fala assim para eles: olha, você vai reencarnar num lugarzinho complicadinho, ok? E a primeira coisa que vai acontecer com você é abandono afetivo. Porque é próprio do planeta de egoísmo, de orgulho e de carência. Então esses espíritos, quando reencarnam, só que eles já vêm com o psicológico preparado para isso. Deu para vocês entenderem ou não? Então eles não vão se magoar ou se ferir ou ter qualquer ressentimento. Vai bater uma tristeza só. Nada além da tristeza. Porque quando você vai reencarnar num planeta de provas e expiações, onde 90% é egoísta, 90% é orgulhoso, todos são extremamente carentes de si mesmo, o que você espera? O que você vai esperar? Situações análogas a isso. Entenderam? Então vamos lá. Qual é, olha interessante essa questão que eu coloquei aqui, pessoal. Qual é o verdadeiro significado das nossas lágrimas? O que elas querem nos dizer? Qual é a lição? Qual é a lição? Okay? Lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do corpo físico. Lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do nosso corpo físico. Você tem uma lágrima de revolta, você tem uma lágrima de saudade. Vocês concordam que são diferentes ou não? Veja. Então, o que significa aquela lágrima? Qual é a emoção que ela traz? É uma lágrima de ódio, de revolta, de mágoa, de ressentimento, às vezes até de desejo de vingança, ou é uma lágrima de saudade, uma lágrima de alegria? Deu para vocês perceberem ou não? Então é importante a gente entender qual é o significado das nossas lágrimas, qual é o móvel, qual é a ação, qual é a emoção que faz com que se torne lágrimas e rompam as barreiras do corpo físico. É interessante a gente olhar para as nossas lágrimas e entender qual é o conteúdo que ela nos traz, qual é o ensinamento que ela nos traz. Se de repente é de revolta, é de ressentimento, é de ódio, onde está o problema? Qual que é a maior dor que é do planeta Terra? Ilusão. Olha, interessante, a maior dor é a dor de ilusão, muitas vezes da autoilusão. Qual é a maior carência? Afetiva, a autoafetividade. Qual que é a pior droga? A mentira, a auto-mentira. Qual é o maior desafio? O perdão. Então veja, nós temos 4 pilares para esse século. Saber que a maior dor é a dor ilusão, ok? Que a maior carência é afetiva, que a pior droga é a mentira e o maior desafio é o perdão. Mas isso é externo ou é interno? Interno. Ok? É a autoilusão, é a autocarência, é a automentira, é a falta de autoafetividade. Entenderam? E a falta de auto-perdão. Então o problema não está exatamente externo. O problema é interno. É interno. O mundo de regeneração não é um mundo externo. É um mundo interno. Nós construímos um mundo de regeneração dentro de nós. Então, os missionários, que eu citei alguns para vocês, ok?
são de regeneração. E já não é fácil conviver com eles. Quem conviveu diretamente com eles, dia a dia, para eles é natural viver daquela forma, fazer daquela forma, agir daquela forma. Mas para nós é uma dificuldade muito grande. Imagine se for espíritos do degrau mais alto ainda. É mais complicado ainda. É mais complicado ainda. Tudo bem? A dor é um impulso evolutivo necessário num planeta de provas e expiações. Ela tem 4 configurações. Mas dor é igual a sofrimento? Não. São conceitos completamente diferentes. Dor é um impulso evolutivo. Sofrimento é livre-arbítrio. Quanto pode durar uma dor intensa e com a mesma intensidade? Quanto tempo pode durar dentro de nós? Porque a dor tem um prazo de validade dentro de nós. Dor intensa. Quanto dura uma dor intensa? Por exemplo, a morte de um ente querido é uma dor intensa. Menos. É menos. Intensa, naquela intensidade. Meses. Olha, de 90 a 100 dias. A dor intensa. Depois ela apaga? Não, ela não apaga. Você começa a administrar a dor dentro de você. A doutrina espírita tira a dor de alguém? Não tem essa proposta, não tem esse objetivo. A doutrina espírita nos ajuda a administrar a dor. Entenderam ou não? A dor continua. Ela continua. Mas você passa, depois de 90, 100 dias, a administrar aquela dor de você. Então, por exemplo, a morte de um ente querido é uma dor intensa, claro. Você vai levar 3, 4 meses para você recuperar aquilo. Mas a sua vida tem que continuar. Você vai chorar de vez em quando? Sim, claro, evidente. A saudade vai bater de vez em quando, mas a sua vida deve continuar. Porque se a sua vida não continuar, ou ela ficar com a mesma intensidade depois de 100 dias, existe um outro problema. Não é a morte de um ente querido. Existe um outro problema por trás disso. Então a dor tem um prazo de validade curto, de 90 a 100 dias. Intensa, tudo bem? Depois você vai administrar essa dor. E o sofrimento? Quanto tempo dura? Se a dor é tempo cronológico, sofrimento não é cronológico, é atemporal. Pode durar meses, anos, décadas e existências. Mas chega uma hora que ele para. E quando que ele para? Olha que interessante a questão do sofrimento, pessoal. Olha que interessante a questão do sofrimento. Já não aconteceu situações entre nós, na nossa vida, olhando um pouco para trás, que a gente sofria por causa de uma situação, chega um momento que você fala, chega, não quero mais. Chega, acabou, não quero mais, não quero nem mais pensar sobre esse assunto, acabou. Perceberam que é uma decisão? E às vezes estava dentro de você há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Chega um momento que você esgota, você não quero mais nem ouvir falar sobre isso. Ponto. Entenderam? Então o sofrimento ele é atemporal. A dor não, ela tem tempo, 90, 100 dias, e depois ela vai diminuindo. O sofrimento pode durar 1000 anos, 2000 anos, pode durar, mas chega um momento que ele esgota dentro de você. Por quê? Existe uma lei maior chamada evolução. Um determinismo, evolução. Então não existe nada que vai ficar eternamente dentro de você. Vai chegar uma hora que você cansa daquilo. Ela te esgota. Mas pode levar séculos, pode levar milênios. Mas chega uma hora que você para com aquilo. Entenderam ou não? Por milênios, isso não é uma crítica, pessoal, nós carregamos uma culpa coletiva em relação à morte de Jesus. Isso não. Por milênios. Chega uma hora e você fala, pera, por que eu tenho que carregar essa culpa? Eu tenho que ressignificar isso dentro de mim. Eu tenho que dar um outro significado para aquilo.
E entender que aquilo faz parte de um processo evolutivo também, que ele, quando encarnou, ele sabia de tudo que ele ia passar. Ele já sabia de tudo que ele ia passar. E ser crucificado naquela época, pessoal, era comum, tá? Era programa de domingo, para quem não sabe. Todo domingo tinha alguém crucificado em algum lugar. Mas para você buscar quando nasce, você tem que se conhecer primeiro. Exato, conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo e dessa. Aí a psicologia de hoje fala assim, que a culpa é um subproduto do orgulho. Aí dói mais ainda, né? Aí que dói mesmo, né? Você sabe que a culpa que a gente carrega muitas vezes é subproduto do nosso orgulho. Muitas vezes as mágoas que nós carregamos é porque as coisas não saíram milimetricamente como eu gostaria. Aí eu me magoei. Ninguém tem a capacidade de nos magoar. Nós que nos magoamos. Entenderam ou não? Os fatos existem, mas eu vou decidir se aquilo eu vou transformar em uma mágoa ou não. É uma decisão minha. Os fatos acontecem, sem dúvida. Mas quem vai decidir qual é o impacto daquilo na minha vida, sou eu. Entenderam ou não? Posso ficar meses triste? Posso, claro, evidente, sou um ser humano. Mas transformar aquela tristeza em uma mágoa é livre-arbítrio, é uma escolha pessoal. Tudo bem? Veja. Procuramos o remédio para a dor, inscientes que a própria dor é o remédio. Olha essa frase. Procuramos o remédio para a dor, insciente que a própria dor é o remédio. Às vezes a dor que nós estamos passando está nos curando de traumas, de mágoas que nós criamos para nós mesmos. Então às vezes a dor, é lógico que nós vamos procurar aliviar essa dor, sempre. Temos inteligência para isso. Mas entender que num planeta de provas e expiações, a dor é um impulso evolutivo ainda necessário. Ainda necessário, mas ela não faz parte das leis maiores, Vejam, a maior parte dos nossos sofrimentos estão no presente. No presente. De querer manter, às vezes, o mesmo padrão vibratório, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos e preconceitos. A maior parte dos nossos sofrimentos não vem do passado. Do passado vem muito pouca coisa. Vem exatamente de não querer mudar o presente, de não querer ser melhor, rever, reavaliar, ressignificar. Aí nós nos prendemos a situações que ficam congeladas dentro de nós. E por falar em situações congeladas, de forma figurada, vou fazer uma pergunta para vocês. De que material nós somos feitos quando somos atingidos? Vamos lá. Aí uma forma figurada. Vocês imaginem que vem vindo uma pedra na nossa direção. Essa pedra, né, significa alguma coisa. Ou a morte de um ente querido, uma traição, um ressentimento, qualquer coisa. Veio alguma coisa na nossa direção. Tudo bem? Na forma de uma pedra. Essa pedra vai nos atingir. Não adianta você fazer curva, ela vai te atingir. Ok? Ela vai te atingir. Fato. Porque vai acontecer coisas conosco. Como nós também vamos fazer coisas com pessoas. Nós também, assim como nós recebemos as pedradas, nós damos as pedradas também. Ou não? Existe algum missionário por aqui? Sim? Por favor, disfarce. Ok? Né? Disfarce. Ok? Assim como recebemos pedradas, de uma forma figurada, nós também damos pedradas. Mas vamos pensar naquela pedra que vem na nossa direção. Ela vai nos atingir, fato. É só uma questão de tempo. Ela vai nos encontrar de vidro, ela vai nos encontrar de plástico, ou ela vai nos encontrar de ferro. Vidro. Lindo e maravilhoso, não é isso? Lindo e maravilhoso. Qual é a resistência que ele tem ao impacto? Zero. Ele estraçalha. Não é assim? Por mais lindo e maravilhoso que ele seja, por mais belo que ele seja, ele não suporta o impacto de uma pedra. A menor pedra faz um estrago grande. Já viram isso ou não? Às vezes o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa vaidade é de vidro. Aí qualquer pedra estraçalha. Ficamos em cacos.
ficamos em casa. A vida perde completamente o sentido, nós ficamos presos àquela pedrada, nos culpando e culpando por aquela pedrada, e perdemos completamente o colorido. As pessoas continuam reclamando das mesmas coisas que aconteceram há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, com detalhes, inclusive. Elas conseguem se lembrar dos detalhes. Estava chovendo, estava frio, estava com uma roupa assim, estava no lugar assim. Elas se lembram dos detalhes. A vida dela, a partir daquela pedrada, foi estraçalhada, porque ela era feita de vidro. Entenderam essa simbologia? Conhecemos pessoas assim? Talvez somos assim também, por que não? Essa mesma pedra vem na nossa direção e não encontra uma estrutura de vidro, encontra uma estrutura de plástico. Tudo bem? Não estraçalha, mas deforma. Não faz todo aquele estrago com o vidro, a pessoa continua, mas meio tortinha, e ela vai. Mas ela vai porque ela está sempre se lembrando daquilo. Aquilo a deformou de tal forma que a vida dela dali para frente é um mais ou menos. A primeira é menos, porque ela estraçalhou. A pessoa com estrutura de plástico, ela deforma, e ela anda deformada para o resto da vida. Para o resto da vida. Melhor do vidro, mas continua deformada. Então a vida dela passa a ser mais ou menos. A outra só menos. Mas vamos supor que essa mesma pedra... Vocês já repararam que as pedras são iguais para todo mundo? Num planeta de provas e expiações? Os problemas que nós enfrentamos, a maior parte deles, são semelhantes ao mundo todo. A perda de um ente querido, é uma doença, é um acidente. Então, se a gente começar a olhar, a maior parte dos problemas são iguais para todos. Mas por que um reage de forma X e o outro reage de forma Y frente ao mesmo problema? É uma escala evolutiva, né? Uma escala evolutiva. Mas vamos supor que a nossa estrutura seja de ferro. A pedra vai vir, vai bater. Vai fazer barulho? Vai. Vai vibrar? Vai. Vai deixar a marquinha? Vai. Mas alguns minutos depois, você está inteira de novo. É importante que fique a marquinha, mas só fica a marquinha. Porque aquela marquinha é uma lição. Entenderam ou não? Então eu fiz essa analogia, essa simbologia, porque nós vamos escolher com que material eu sou feito quando as pedras chegarem. Entenderam ou não? As pedras virão. Sim, estamos no planeta de provas e expiações. Mas com que material ela vai encontrar? Eu estarei de vidro, eu estarei de plástico ou estarei de ferro? É uma escolha. Por isso que o mesmo problema em alguns estraçalha, o mesmo problema, a mesma situação. Em outros deforma, em outros fazem barulho, sim, fazem, vibram, mas alguns minutos depois tudo voltou e a pessoa continua. Ela não mudou, ela continua com a mesma estrutura. As marcas são importantes, porque cada marca é uma lição, é um aprendizado. Entenderam? Então os grandes missionários já levaram tantas pedradas, mas tantas pedradas, que eles já estão, teoricamente falando, acostumados. Quantas pedradas tomou Jesus? De tudo quanto é forma, desde o momento do nascimento. Foi isso? Veja. Então, decidir o equilíbrio nosso somos nós. Somos nós. Entenderam aqui ou não? Claro, claro. Aí às vezes eu fico pensando, será que os missionários estão recebendo tanta pedra? Mas aí eu acho que nessa avaliação eu já penso, se eu tenho vontade de catar as pedras, jogar em dobro no outro, eu não sou um missionário. O missionário não tem essa reação. Se eu realmente pego as pedras, ainda ofereço for, aí... É outra história. Já achei uma que não é missionária. Tem mais alguém aqui que não é missionário, pessoal? Eu estava na dúvida. É só ela que não é? Então, os missionários aqui, acho que vocês estão no curso errado, desculpa falar. Entendeu? Aqui é bem provas de expiações. Então, quer dizer, é ver a reação. Aliás, você tocou num ponto interessante. Naquele primeiro momento, é quase instintivo, é natural que você tenha aquele impulso. É natural, é instintivo. É muito rápido.
Acontece numa fração de segundo, ok? Mas uma vez que passou aqueles segundos, porque o tempo é segundos mesmo, e você começa a trabalhar o seu interior, respirar, entender, não devolver na mesma moeda, isso já é um processo que nós estamos dentro de nós. Vamos dar um outro exemplo para vocês. Então acontece alguma coisa. Eu posso responder depois que acontece, eu posso responder ou não responder durante o processo ou antes do processo. Deu para você entender ou não? Vamos lá. Depois, normalmente é sempre depois, né? Sempre o depois. Mas às vezes você está discutindo com alguém, brigando com alguém, né? Para as pessoas que não são missionários, tá? Estou falando isso, né? E aí você percebe no meio da discussão que você está exagerando ou você está falando alguma coisa que não deve. Isso é o durante. Às vezes a gente se arrepende depois, e agora eu já falei. Às vezes no meio do processo você já percebe, isso já é um processo evolutivo. E às vezes antes da discussão você está sereno. Você está ouvindo, claro, você está conversando, mas você não está se alterando. Entenderam ou não? Conseguir no meio do processo hoje já é uma grande coisa. Você conseguir entender no meio do processo que você está exagerando e você vai diminuindo, administrando aquela situação, já é o nosso ponto. Porque o normal é sempre o depois. Depois que a gente fez, depois que nós falamos. Então os espíritos de regeneração, eles estão no meio do processo, quase no antes. Entenderam ou não? Espíritos de provas, expiações é sempre o depois. Sempre o depois. Então dentro desse conceito, a gente vai entender que a dor não é, isso é neurociência falando, a dor não é um sinal patológico, ela é um sinal fisiológico. Olha que interessante esse conceito, vai de forma contrária do que a gente achava. Dor não tem a ver com doença, dor tem a ver com saúde. Ficou mais complicado agora, né? Então vou dar um exemplo mais prático. Todos nós na nossa correria do dia a dia, sem tempo para nada, não é assim o nosso dia? Aí você, naquela correria do dia, com um monte de afazeres, né? Um monte de compromisso, você torce o pé. E vamos supor, você torce, percebe a gravidade, percebe o machucado, mas vamos supor que você não sentisse dor. Quando que você vai parar para cuidar do pé? Quem sabe a semana que vem, mês que vem, nas férias eu vejo isso. É ou não é dessa forma? Você não está sentindo dor, por que você vai parar? A partir do momento que ele dói, e dói muito, o que você tem que fazer? Parar. Para tudo que você está fazendo para cuidar. É uma questão de doença ou uma questão de saúde? Então a dor é um sinal fisiológico, dizendo para nós o seguinte, ó, você é 100% saudável, mas tem alguma coisa dentro de você ou fora de você que não está bem. Cuide. Entenderam ou não? Tem a ver com saúde, não tem a ver com doença. Então a neurociência de hoje fala assim, que a dor é um sinal fisiológico, não é patológico. Porque se a gente não sentisse dor, vamos falar da dor física, sinto dizer para vocês que já estaríamos no plano espiritual. Já estaríamos desencarnados. Se você não tem sensibilização nenhuma com o seu corpo físico, é porque você não tem o seu corpo físico. Você já está no plano espiritual. Então a dor é um sinal fisiológico, ela pode ser emocional, ela pode ser físico, mas ela está mostrando para você que você é uma pessoa 100% saudável, mas tem alguma coisa errada que precisa tomar providências, entendeu? Que não é doença, é saúde, tem a ver com saúde. Nas dores emocionais, dor como uma professora eficiente, corretora de desvios comportamentais. Veja. Dor como professora eficiente, corretora de desvios comportamentais. Não é castigo, pessoal. Nunca foi e nunca será. É só você uma adequação da sua rota. É uma adequação da sua rota. Você não veio aqui para sofrer, não veio aqui para sentir dor, você veio para evoluir, para crescer e para ser feliz. Porém, as suas atitudes estão pegando atalhos perigosos. Aí a dor vem como despertador. Entenderam? E não é castigo, não é punição.
é educação. Então dor tem a ver com saúde, não tem a ver com doença. Então a neurociência já está nos provando disso. E quanto mais espiritualizados, menores são as nossas dores. Olha que relação interessante. Quando nós falamos de espiritualidade, eu não estou falando exatamente de uma religião, nada contra, é evidente que não, porque a espiritualidade pode acontecer em qualquer meio. Não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade. Espiritualidade é um jeito de ser, não é exatamente um rótulo religioso. Então, quanto mais espiritualizado, menores são as nossas dores. Por exemplo, se a gente começa a valorizar mais o ser humano e valores, mais você sofre menos. Vocês concordam ou não? Com as questões materiais. Você sofre bem menos com as questões materiais. Não que elas não sejam importantes, mas você percebe que ela não é o mais importante da sua vida. Ela não é o mais importante. Ela é importante, mas ela não é o mais importante. O seu espírito é muito mais importante do que o seu corpo. Entenderam ou não? O seu corpo um dia vai morrer, claro, evidente. E o seu espírito vai continuar. Aonde estão os seus valores? Na matéria ou no espírito? Então as pessoas mais espiritualizadas, elas sofrem menos. Por quê? Porque elas estão num padrão elevado. É o neocórtex. A neurociência vai falar sobre neurocórtex, que é a questão do ser humano. Nós temos o cérebro reptiliano. Já ouviram falar disso ou não? Nós temos o primeiro cérebro, chamado cérebro reptiliano. Depois temos o intermediário, depois temos o superior, chamado neocórtex também. As pessoas espiritualizadas quase não usam o reptiliano. Usam o neocórtex. As pessoas que não são espiritualizadas usam mais o reptiliano. O reptiliano vem de réptil, vem de instinto. Bateu, levou. Deu para você entender ou não? É o reptiliano. É a reação instintiva. Então as pessoas mais espiritualizadas é as que menos sofrem num planeta de provas e expiações. Porque elas dão o valor que aquilo tem. Só o que aquilo tem. Nada além do que aquilo. Entenderam ou não? As pessoas espiritualizadas. As pessoas extremamente materialistas, extremamente apegadas a valores materiais, elas sofrem muito mais. Porque a matéria, pessoal, em tese, a matéria não existe. Deu para você entender ou não? Na essência, a matéria não existe. Para que serve a matéria? Toda a matéria disseminada no universo. Para servir de morada para o espírito. Mas ela está em constante transformação. Ela está em constante transformação. E o espírito está em constante evolução. Então, se você se apega a algo que está em constante transformação, você vai sofrer por isso. Entenderam ou não? Se você só utiliza a matéria para o seu crescimento, faz parte do seu processo. Entenderam ou não? Dá o valor para as coisas, o valor que elas têm. Nada além disso. Nada além disso. Lembra daquela perguntinha, quando chegar no plano espiritual, que vão nos perguntar, quem é você? Agora você já sabe a resposta, hein? Agora você já sabe a resposta. Oi? Exato. As lojas de departamento, lembram disso, desse exemplo da loja de departamento? Vocês lembram desse exemplo ou não? Todos vocês lembram? Quem aqui não sabe da loja de departamento? Okay? Então o planeta Terra é uma grande loja de departamento, com duas portas, uma de entrada e uma de saída. Ok? A partir do momento que você entrou, você está indo na direção da porta de saída. Você pode fazer o zigue-zague que você quiser, mas você está indo na direção da porta de saída. O seu corpo faz parte da loja de departamento. Você terá que entregá-lo no final. Você pode usufruir de tudo que está dentro da loja de departamento, mas tudo pertence à loja de departamento. Nada te pertence. Planeta Terra. Entenderam ou não? Então o que eu vou valorizar? Sabendo que eu já estou indo para a porta de saída. Eu preciso valorizar muito mais as coisas do espírito do que as coisas da matéria. E aí, quando o amor é superficial, o dinheiro torna-se fundamental. Entenderam isso ou não? Olha, interessante essa frase. Quando o amor é superficial, o dinheiro torna-se fundamental. Infelizmente é o que acontece. Mas também são lições. São lições. Ok? Veja, não é uma questão de certo e errado, porque isso é relativo. Certo e errado é relativo. Existe um negócio chamado relativismo moral. É até estranho falar isso.
Relativismo, o que é relativismo moral? Certo é quando serve para todo mundo. Certo é quando serve para todo mundo e ajuda todo mundo e beneficia todo mundo. Errado é quando só te beneficia. Entenderam ou não? Muitas vezes você acha que isso é o certo. Então, certo é quando beneficia a todos, quando ajuda a todos. Isso é certo. Quando beneficia a um só, isso não é certo, isso é errado. Entenderam ou não? Chama-se relativismo moral. A pessoa acha que isso é o certo, se está prejudicando outra pessoa. Então, no nosso planeta tem algo chamado relativismo moral. É certo para mim, mas é errado para os outros. Isso chama-se relativismo. Certo tem que ser certo para todos. Entenderam? Então, veja, sempre pensando em Deus, justiça e bondade. Quando eu falo justiça e bondade, é um conjunto de leis, que os nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. Eu sinto, eu penso. Primeiro eu sinto, depois eu penso. Aí eu acabo refletindo, emitindo sinais. Esses sinais são captados e devolvidos na forma de experiências. Entenderam ou não? O que eu sinto, por exemplo, se eu sinto muita raiva, muito ódio, muita mágoa, muito ressentimento, o que acontece? Meus pensamentos vão incorporar isso, vão corporificar isso. E aí eu vou emitir esse tipo de vibração, esse tipo de sinal, que vai entrar em frequência com alguém que pensa e sente do mesmo jeito. Entenderam ou não? Aí, esses sinais vão retornar para mim na forma de experiências. Experiências. Você tem que tomar muito cuidado com o quê? Com o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo? Dá para não sentir? Não, não dá. Dá para eu ressignificar aquilo. Dar um outro significado para aquilo que eu estou sentindo. Ou estou muito tempo sentindo. Ok? Vamos lá. E aquilo que eu já comentei com vocês, que é quase que uma regra. Ela é tão simples, tão simples, tão simples, que é complicado de entender. Que é a questão dos 3 R's. Primeiro R, parece óbvio, mas não é. Respeito a si mesmo. Parece óbvio alguma coisa. Como que alguém pode se auto-respeitar? Acontece. Quantas vezes nós já fizemos isso? Nós faltamos que respeito conosco mesmo, com o nosso corpo, com a nossa mente. Quantas precisamos de obsessores? Não, nós damos conta do recado sozinho. Pode ficar tranquilo. Nós estamos todos de férias. Nós damos conta do recado. O pior obsessor somos nós mesmos. Esse sim é capaz de fazer um estrago grande nas nossas vidas. Então, é o respeito a si mesmo. É o seu jeito, é a sua forma, é o seu corpo, é aquilo que você pode, é aquilo que você não pode, sempre buscando evolução, claro. Mas o autorrespeito, chama-se autorrespeito. Se eu não gosto de mim, como é que alguém vai gostar de mim? Deu para você entender? Nós somos tão incoerentes às vezes, que a gente pede para que o outro faça alguma coisa por nós e nem nós fazemos aquilo por nós. Entenderam ou não? Nem nós fazemos aquilo por nós, mas gostaríamos que o outro fizesse aquilo por nós. Olha que incoerência. Nós não nos amamos, não nos respeitamos, não nos consideramos e gostaríamos muito que o outro ou a outra fizesse. Se nem você faz para você, como que o outro vai fazer? Então, onde começa? Aqui. Tudo tem que começar por aqui. É o respeito a si mesmo. Aí, quando eu começo a entender o que significa respeito a si mesmo, isso é um processo de espiritualização. Isso é um processo, e quanto mais espiritualizados, menores são as nossas dores, eu começo a respeitar o próximo. Entenderam ou não? Porque ele é quase um espelho de mim. É um ser humano que também está evoluindo, que também está crescendo, que também cai, que também levanta, como eu. Eu começo a enxergar o próximo de uma outra forma. Como estou enxergando a mim mesmo. Como estou enxergando a mim mesmo. Aí quando eu adquiro o respeito pelo próximo, vem o terceiro R. Responsabilidade nos atos. Responsabilidade não é quando todo mundo está olhando. Quando todo mundo está olhando é obrigação. Obrigação. Por exemplo, espiritualização, ela chega num ponto que você começa a trabalhar o terceiro nível de gratidão. Gratidão, 3 níveis. Primeiro nível de gratidão, que não é gratidão, é educação.
Então você vai numa padaria, por exemplo, a pessoa te serve e você fala muito obrigado, não é isso? Você vai no supermercado, você vai numa farmácia, num posto de gasolina, a gente agradece. Mas isso não é gratidão. Isso é educação. É quase que uma obrigação fazer isso. Dentro de você viver em comunidade, em sociedade, nós achamos que isso é gratidão. Não é. Isso é educação. É válido e precisa, claro, mas não é gratidão, é educação. Esse é o primeiro nível. O segundo nível de gratidão, que também não é gratidão, é reconhecimento. Coisas que acontecem esporadicamente, não acontecem todos os dias, mas que nos deixam felizes. Às vezes é o nascimento de um filho, a formatura, uma conquista material. Então são situações que acontecem esporadicamente, não acontecem todos os dias, e você se sente grato. Mas isso também não é gratidão. Isso é reconhecimento. Você está reconhecendo uma situação. Por mais que aquela sensação de gratidão você esteja sentindo, não é exatamente gratidão, é reconhecimento. A espiritualização é o terceiro nível. Se não é o primeiro, se não é o segundo, onde encaixa o terceiro? Primeiro, que não é um fato externo. Nenhum fato externo gera o terceiro nível de gratidão. Nenhum fato externo. Então, o que seria o terceiro nível de gratidão? Num processo de espiritualização. Nós estamos no processo de você agradecer a vida. Você não tem um motivo exatamente para agradecer, mas você reconhecer a vida. Olhar a natureza. Deu para você entender ou não? Entender que você faz parte de um todo. Que você é responsável ou corresponsável por tudo que acontece também. Isso é gratidão do terceiro nível. Então você não tem um motivo externo, você tem um motivo interno. Isso é gratidão. Então a nossa felicidade está atrelada ao terceiro nível de gratidão. Pessoas que já alcançaram o terceiro nível de gratidão, o que é? Não são fatores externos, mas você sente uma gratidão dentro de você, sem motivo externo, mas você se sente grata pela vida. Então qualquer detalhe para você não é um mero detalhe. Você vê uma flor, você não está vendo só uma flor. Você está reconhecendo ali um monte de coisa. Deu para você entender ou não? Você vê um beija-flor, um passarinho, seja o que for, não é exatamente aquele fato, mas aquele fato está despertando em você sentimentos que às vezes não existem palavras capazes de decifrar aquilo. Isso é a gratidão do terceiro nível. Entenderam ou não? Você nem enxerga com os olhos, você enxerga com a alma. Então são pequenos detalhes que despertam em nós o terceiro nível, só que eu tenho que ter olhos para ver. Eu tenho que ter necessariamente olhos para ver, sentir o terceiro nível de gratidão, que não é educação, que não é reconhecimento, mas é algo dentro da gente. Deu para você entender a diferença ou não? Você ser grata pela vida. E aí um pequeno detalhe desperta esse terceiro nível. Todos temos, só que nós estamos muito preocupados com outras coisas, mas muito preocupados com outras coisas. E esquecemos de olhar os detalhes. E às vezes é uma flor no jardim. Uma flor no jardim é o suficiente para você reconhecer toda a grandeza do Criador, toda a natureza, todo um processo evolutivo. É um detalhe no jardim da sua casa. É um pequeno detalhe. Às vezes é um beija-flor que você vê voando. A natureza nos traz essa ideia de perfeição, justamente para despertar em nós o terceiro nível de gratidão. Às vezes você olha um céu estrelado, por exemplo, você fala, nossa, o que é isso? Veja. Aí você começa a reconhecer um todo, exatamente um todo. Aí a gente fica pensando, nossa, mas eu sou tão pequenininho, né, dentro de 8,5 bilhões de habitantes, aproximadamente 30 bilhões só no planeta Terra, dentro do meu sistema solar. Nunca mais pensem dessa forma. Isso é um equívoco pensar dessa forma. Sem dúvida nenhuma que existem bilhões de espíritos, isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Só que tem um detalhe que ajuda a gente a entender o terceiro nível de gratidão. Tem um pequeno detalhe nessa conta que a gente faz que nos ajuda a entender o terceiro nível de gratidão.
aonde Deus te colocou hoje, você é a pessoa mais importante do universo. Ele confia 100% em você. 100% em você. Aonde Ele te colocou hoje, Ele te deu uma tarefa e Ele confia 100%. Não existe espírito no universo todo melhor do que você para fazer o que você está fazendo. Entenderam? Não existe. Não existe. É uma confiança plena. Deus tem uma confiança plena em nós, naquilo que nós estamos fazendo hoje. Não importa o que nós fizemos ou deixamos de fazer ontem. Ontem já passou. Estou falando sempre do tempo presente. Sempre tempo presente. O que eu estou fazendo hoje? O que eu estou fazendo hoje é o que Deus me confiou. Por que Ele me confiou? Porque Ele confia 100% em mim e não existe ninguém melhor do que eu no universo para fazer melhor do que eu estou fazendo hoje. Entenderam? É assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Ok? Não é pensar que somos pequenos. Nós somos enormes dentro da missão que Ele nos deu. Nos conhecendo das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas Ele sabia que nós estamos plenamente dentro daquela tarefa. Entendeu? Então eu vou falar, nossa, como eu gostaria de ter uma vida de uma outra pessoa. Esqueçam isso, pessoal. Esqueçam. É a sua vida, é a sua existência, são os seus valores. Você pode cair 10 milhões de vezes, pouco importa. O importante é que cada vez que você levante, você aprenda a lição. Sem justificar, sem terceirizar, mas entenda que cada queda traz uma lição. Cada queda traz uma lição. E as quedas fazem parte de um processo evolutivo. Deus, quando nos criou, Ele já sabia que num planeta de provas e expiações teríamos quedas, tereis aflições. Mas as aflições, elas fazem parte de um processo de aprendizado lento e gradativo. Então, às vezes, eu preciso cair no mesmo buraco 10 vezes, para a 11ª vez eu encontrar um caminho alternativo. Entenderam ou não? Mas se eu não tivesse caído 10 vezes, eu não tinha aprendido a lição. Então, não cabe a culpa. Não cabe a culpa. Como fala a Joana de Ângeles, orientadora do Divaldo Pereira Franco, ela fala assim: troque o passado pelo presente. Troque a culpa pela responsabilidade. Entenderam ou não? Troque o passado pelo presente, até porque o passado já passou. E é interessante isso. Fique no presente e troque a culpa pela responsabilidade, o que vale é sempre o tempo presente, das lições que nós já aprendemos. Por que eu ficaria preso ao passado? O que é o ressentimento como conceito? Ressentimento é o meio pelo qual o homem escolhe no presente para se aprisionar ao passado, comprometendo o futuro. Entenderam? Falei muito rápido? Ressentimento é o meio que o homem escolhe no presente para se acorrentar ao passado, comprometendo o futuro. Entenderam ou não? E por que eu fico preso a um ressentimento? Para sentir de novo. Não bastou a primeira vez, né? Não doeu o suficiente a primeira vez. Tem que ficar ressentindo. Quem move o ressentimento é o orgulho. É o orgulho que move o ressentimento. Por que eu vou querer ressentir? Sentir de novo a mesma situação. Qual é o objetivo? Qual é a proposta? De ressentir a mesma dor. De revirar a mesma situação, se já passou. Aliás, em porcentagem, qual é o meu controle que eu tenho do passado em porcentagem? Zero. Qual é o controle que eu tenho do futuro em porcentagem? Zero. Né? Então, por que eu fico preso ao passado ou ao futuro, se o controle é zero? Veja, eu sofro muito mais pelo passado e pelo futuro do que o presente. E qual é o controle que eu tenho do presente em porcentagem? 10%. E o que significa 10%? Não, 10% significa 10%. Mas o que significa 10%? São só as minhas reações frente a situações que eu não tenho controle. Entenderam ou não? Estou falando do presente agora. A única coisa que eu consigo controlar ou tentar controlar são as minhas reações frente a situações que eu não tenho controle.
É 10%. Então nós não temos o controle de nada. Nem do passado, nem do futuro. Presente 10%, que não tem a ver com os fatos, mas tem a ver a minha reação frente aos fatos. Então, como é que a gente consegue identificar um espírito de regeneração? Por favor, espíritos de regeneração, me ajudem nessa resposta. Né? Deixem de ser um pouco humildes e falem. A gente descobre, olha interessante, não porque eles falam. Os exemplos falam muito mais alto do que as palavras, ok? Pelas reações que eles têm frente aos fatos. Entenderam ou não? Não que não existam situações que não nos deixem eles tristes. Não é isso. Tristeza é natural. Tristeza é natural, é até saudável. Mas qual é a reação depois deles? Como que eles reagem frente àquilo? É a característica de um espírito de regeneração. Não devolver o mal com o mal. Deu para vocês entenderem ou não? Não devolver na mesma moeda. São espíritos de regeneração. Mahatma Gandhi é um espírito de regeneração. Ok? Então, quando você fala em regeneração, você tem um degrau e dentro daquele degrau você tem vários subdegraus. Ok? Tem aquele que está no primeiro degrau da regeneração, tem aquele que está no último degrau da regeneração. Mas é um espírito de regeneração. Então vejam como esses espíritos reagem frente às situações. Porque eles fazem um trabalho interno dentro deles. Não que não doa a situação, mas eles vão ressignificando a situação dentro deles. E não guardam mágoas, não guardam ressentimento, não guardam ódio, desejo de vingança, nem pensar. Aliás, existe uma camada chamada subcrosta. Nós estamos na crosta. Existe uma camada, uma vibração mais baixa, chamada subcrosta. E nessa subcrosta existem laboratórios no mundo invisível. E eles são muito aperfeiçoados. E eles têm tecnologia suficiente para pesar emoções. Pesar, literalmente falando, como se colocasse numa balança. Eles fazem isso porque isso é um processo obsessivo, para saber qual é o peso de cada emoção, para eles trabalharem as técnicas. O sentimento mais pesado que um ser humano pode carregar é o sentimento de vingança. É o sentimento mais pesado, mais corrosivo que um ser humano pode carregar. Corrói ele por dentro. Autodestruição. Então tem ressentimento, mágoa, frustração, tem um monte de sentimento. Mas o mais pesado é a vingança. E é o que dá mais dinheiro para a Netflix. Perceba como filmes, né, que tratam desse assunto, né, acabam fazendo um sucesso, porque nós nos vimos fazendo aquilo. Nós refletimos a vingança. Por isso que nós adoecemos. Então, não existem doenças, existem doentes. Entenderam ou não? Para se chegar no corpo humano, levou quase 2 bilhões de anos. Para se chegar no corpo humano. Vocês acham que a natureza ia errar depois de 2 bilhões de anos de experimentações no laboratório da natureza? E quem planejou isso foram espíritos muito elevados, mas muito elevados. Então, dentro do tempo planeta Terra, levou-se mais de 2 bilhões de anos de sucessivas transformações para se chegar num corpo humano, para durar a média 100 anos. Uma máquina para durar numa média 100 anos. Você acha que houve erro? Não houve. Você pode ter certeza que não houve. Por isso que houve todo um processo de experimentação. De transformação genética. Mas uma vez que chegou no corpo humano, ele é 100% saudável. A máquina é 100% saudável para uma duração média de 100 anos. 90, 110, 80, 120, média 100 anos. Colocar no cérebro, É colocar no cérebro, né? Então não existem doenças, porque o corpo humano ele é 100% saudável. Ele desgasta com o tempo, claro, natural, é uma máquina. Mas não com doenças.
Então as doenças, não existem doenças, existem doentes. Nós produzimos as doenças. Somos nós que desarranjamos o nosso processo metabólico, com mágoas, com ressentimentos, com ódios, com desejo de vingança. E aí a natureza reage na forma de doença, justamente para a gente se tratar. Porque a doença, na verdade, física, é algo emocional que estava ali, às vezes, há décadas, chega uma hora que o próprio corpo físico coloca para fora. Aí entra, para terminar a aula de hoje, e para vocês dormirem tranquilo, entra a lei de Newton. Alguém de vocês lembram dessa lei de Newton? Então vamos lá. Nós temos um corpo físico, dá para vocês imaginarem, certo? E temos nesse corpo físico um ser pensante. Tudo bem? E o pensamento é matéria. O pensamento é matéria. Então, para eu pensar em alguma coisa, eu vou consumir oxigênio e outras situações, né? E outros elementos, mas principalmente oxigênio. Aí vamos lembrar da lei de Lavoisier, que falava assim: nada se cria, nada se perde, mas que tudo se transforma. Lembram disso? Ok. Então veja, esse pensamento é matéria. E eu projeto esse pensamento para fora de mim. Ele fica girando em torno de mim. Tudo bem? Então pessoas que amamos ou odiamos estão sempre no nosso oval fluídico, girando em torno de nós. E à medida que eu vou alimentando aquilo, a matéria vai ganhando matéria. Deu para você, então, porque pensamento, eu vou pensando, eu vou acumulando, né? E aquilo vai crescendo, aquele pensamento, até que ele ganha massa. O pensamento é matéria, chega um momento que ele ganha massa. Aí vem a lei de Newton. 2 corpos se atraem na proporção das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. Lembraram? Olha, 2 corpos se atraem na proporção das suas massas, que significa a massa maior é o corpo físico. 2 corpos, tem 2 corpos, tem aqui e tem o pequenininho ali. 2 corpos se atraem na proporção das suas massas. A massa maior vai atrair a massa menor. Inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. O que significa? Quanto mais perto, mais rápido chega. Quanto mais longe, mais demora. Só que está perto. Aquele pensamento é atraído para o corpo físico. É a lei de Newton. Não estou falando de espiritualidade agora. Estou falando de matéria, dentro da ciência. Então, 2 corpos se atraem na proporção das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. Quer dizer, vai chegar perto. Quando o corpo absorve aquilo, ele fala corpo estranho, doença. Entenderam ou não? Então, a doença é uma expulsão de sentimentos, de mágoas, de ressentimento que estavam girando, produzidos por nós e girando em torno de nós. Entenderam como funciona? Essa ciência, já não é mais espiritualidade. Para mostrar para vocês que espiritualidade, ciência e filosofia caminham lado a lado. Então eu tenho que tomar conta do quê? Do que eu sinto. Porque o que eu sinto eu penso. O que eu penso eu atraio. E as doenças eu produzo, porque o meu corpo é 100% saudável. A natureza me deu um corpo 100% saudável. É uma máquina, é uma ferramenta para a minha evolução. Ela vai ter o desgaste natural, mas não necessariamente com doença. As doenças sou eu que produzo. Ok? Então, bem-aventurados os aflitos. Não são aqueles que sofrem, quando Jesus quis dizer isso. Não são aqueles que escolheram a dor e o sofrimento para a vida inteira, mas aqueles que vão buscar dentro daquela dor, dentro daquele sofrimento, o seu aprendizado, a sua lição. Então, uma situação que aconteceu, que eu vou tirar daqui 2, 3 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, mas eu vou tirar uma lição daquilo para mim. Eu vou ser melhor depois disso. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aqueles que vão, de alguma forma, transmutar aquela dor ou aquele sofrimento num aprendizado. Aí sim, aí faz sentido essa frase. Não é para viver em aflição, não é para viver com dor, mas entender que se elas existem, é para o nosso bem, não é nem castigo e nem punição de Deus. Okay? Uma boa noite a todos vocês, muito obrigado. Depois tem a segunda parte semana que vem, tá? E vai se aprofundar um pouquinho mais daí. Depois tem a terceira parte também. Essa é só a primeira parte.
Ok? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não dá nem para reclamar de dor agora, depois dessa, né? Não dá, né? Não dá. Oi? Hoje eu vi um negócio bem interessante. Pode falar. Uma pessoa fez uma suposição. Ó, sou uma pessoa muito rica, vou dar 10 milhões para cada um dos que estão. Como vocês guardariam amanhã? Como? Desculpa a pergunta. 10 milhões de reais para cada um de vocês. Como vocês guardariam? Eu diria que a riqueza, a beleza, ou qualquer outra situação, uma posição social que seja, né? Ela não muda as pessoas, ela só revela o que elas já são. Então, a pergunta, a condição seria, Sim. né? Como você guardaria amanhã com 10 milhões de reais? Sim. Muita gente está feliz, eu investiria, eu faria isso. Sim. Eu falei assim, mas tem uma condição. Sim. Você não acordaria. Exato. Quem queria os 10 milhões? Exato. É o valor. Então por que eu vou acordar amanhã e vou reclamar? Sem dúvida. Se eu amanhã vale 10 milhões de reais, Com certeza. eu trocaria ele por 10 milhões. Com certeza. Com certeza. Vou até ter mais um minutinho, tá? Vamos supor, né? Eu queria falar, isso é improvável, não é tão improvável desse jeito. Hoje, por volta de meia-noite, 1h da manhã, provavelmente todos nós já estaremos na nossa casa, deitados na nossa cama, e a gente sentisse que alguém sentou na beira da cama. Por favor, não corra, é o anjo da guarda, tá? Calma, pessoal. Calma. Sabe, a gente sentisse aquele abraço acolhedor, aquele amigo se aproximando, aquele carinho, aquela vibração de amor, chegasse para nós, nos dessemos um abraço e falasse assim para nós, pegando um gancho do que você falou. Olha, o que você fez, você fez. O que você não fez, você não vai fazer, porque daqui nós vamos para o plano espiritual. E aí? Eu ia tão feliz. Ok? Quando eu falo que é improvável, talvez seja improvável desta forma. Mas quantas pessoas saem desse mundo de uma hora para outra? De repente. Deu para você entender ou não? Você conversa de manhã com a pessoa, à tarde ela já não está mais aí. Espera um pouquinho então, que eu terminei de fazer as coisas. Espera. Né? Então, a vida pode sair em 1 minuto das nossas mãos. Ela pode sair em 1 minuto das nossas mãos. Okay? Então, aproveitar o tempo para ser feliz. 10 milhões de felicidade. Então, sabe, então aproveitar o tempo, porque nós não sabemos se a gente vai acordar amanhã pegando um gancho. Por isso que a gente tem que se preparar. Tem que se preparar e achar, o plano espiritual é melhor do que aqui, pessoal, isso é meio equívoco, tá? Isso é meio equívoco, não é bem assim que as pessoas acham, ok? Porque você é o que você é. Se você é feliz aqui, você será feliz lá. Se você é uma pessoa magoada aqui, você será uma pessoa magoada lá. Se você é uma pessoa pessimista aqui, você é uma pessoa pessimista lá. Então, ok? Então, entender que o fato de eu estar num outro plano não quer dizer que eu estarei numa vida melhor. Não, porque a vida melhor está dentro de mim, não está fora de mim. Há muitas moradas na casa do meu pai, vocês lembram dessa lição? A melhor morada, a mais importante, é aquela que eu construo dentro de mim. Temos dificuldades? Todos temos, pessoal. Todos temos. Mas são as dificuldades que nos fazem crescer como seres humanos. A proposta é ser humano. Nada além disso. O ser humano é uma pessoa feliz. Não quer dizer que ela não tenha dificuldades, mas ela colocou a felicidade dela num lugar dentro dela, não está fora dela. Tudo bem? Sentimentos também tem peso. Com certeza, sem dúvida. Okay? Só vou fazer a prece de encerramento, beleza? Então vamos, nesse momento, agradecer pelo carinho que recebemos, pelo abraço acolhedor da espiritualidade amiga, do nosso anjo da guarda, dos nossos espíritos familiares que já se encontram no plano maior, dos orientadores, da equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, que estão nessa casa, nesse grande hospital. Aos guardiões sempre muito presentes, o nosso abraço carinhoso em todos eles. Sabemos que ninguém constrói nada sozinho, que fazemos parte de uma única família, que o planeta Terra é a nossa escola, é o nosso templo, é o nosso hospital. É o que nós precisamos hoje. E Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e bondade, está nos acolhendo sempre, nos abraçando sempre,
Jesus, nosso irmão, nosso amigo, através dos seus ensinamentos, através da sua vibração, está sempre nos nossos corações, para que possamos sentir que em momento algum estamos desamparados e que muitas vezes quem nos desampara somos nós mesmos, que possamos ressignificar, rever, reconceituar qual é o meu papel nessa existência. Estou sendo um agente facilitador ou um agente complicador? Estou sendo feliz? Toda pessoa que decide ser feliz, ela faz de alguma forma as pessoas que estão no seu entorno felizes também. Mas que possamos pensar sempre nos valores que nós carregamos, valores imperecíveis. Em momento algum, possamos buscar qualquer coisa que nos deixe em crescimento. Que assim seja. Então, uma boa noite a todos vocês. Até a segunda parte dessa aula.